Como ser uma pessoa forte mentalmente? É o que a gente vai falar hoje. Eu trago aqui 4 elementos poderosos que vão te ajudar a ter uma mente mais forte. Meu nome é Breno Rueda, eu sou especialista em mentalidade e desenvolvimento humano. Eu estudo isso há mais de 10 anos, há quase 13 anos para ser mais exato. Eu espero que esse vídeo seja uma ferramenta que te ajude a romper. Ao passo que você aumenta o seu nível de conhecimento, naturalmente você vai tirando algumas amarras invisíveis que te impedem de alcançar o resultado que você quer, beleza? Então, como ser uma pessoa mentalmente forte? Primeiro ponto que eu trago é o autoconhecimento. Ai, Breno, já vai falar de coach, né? Não é. Como que você vai ser forte mentalmente se você não entende primeiro os padrões de comportamentos que você tem? Se você não sabe como você age e reage no dia a dia, nem o porquê você age. É muito importante que você passe a perceber quais são os padrões de comportamento que você tem. Quais são as formas que você age em determinadas situações que são rotineiras e frequentes? Quais são os padrões de comportamento que você tem de ação ou de reação diante das situações que acontecem no dia a dia, no casamento, no trabalho, na academia, nos imprevistos e tantas outras coisas que acontecem. Entender quais são os seus padrões de comportamento te traz um nível de autoconhecimento. A segunda forma é você entender quais são as suas crenças. Pensa aí, a gente tem várias áreas da vida, eu vou falar algumas. Temos a área do casamento, temos a área da saúde, temos a área profissional, temos a área financeira e a área espiritual, por exemplo. São 10, 11 áreas. Vou te trazer essas áreas para que você pense quais são as crenças que você tem sobre casamento. O que você acredita sobre casamento? Você acredita que é bom, que é uma instituição falida, que é melhor morrer queimado do que casar? O que você acredita sobre casamento, brincadeiras à parte? O que você acredita sobre finanças? Você acredita que é difícil fazer dinheiro, que é difícil administrar, que você é ruim com números? O que você acredita sobre finanças? Quais são as suas crenças sobre isso? Sobre o seu trabalho, sobre sua vocação, sobre o profissional ou sobre o seu negócio? Falo muito para empresários aqui. O que você acredita sobre isso? Sobre as suas habilidades, sobre a sua capacidade, o que você pode ou o que você consegue? O que você acredita sobre o mundo espiritual? Você acredita em Deus? Não acredita? Como você lida com isso? Como é a sua conexão com Deus? Quais são os sofismas, que são mentiras contadas várias vezes que se tornam verdades? Crenças podem ser mentiras contadas várias vezes que se tornam uma verdade enraizada dentro de você. E se você não tem consciência, ou seja, se você não tem autoconhecimento para entender quais são os padrões de comportamentos e quais são as crenças que você tem, dificilmente você vai ter uma mente forte, focada e alinhada, que você não vai ter tanta interferência do ambiente externo. O autoconhecimento ele te permite entender como você funciona para que você funcione de uma forma melhor, menos reativa e mais intencional com as situações. Entende a importância disso? Terceiro elemento, quais são os valores que você tem? Ou seja, o que motiva as suas decisões, as suas escolhas? É a família? É o dinheiro? É o status? É a humildade? É a segurança? É a transparência? Quais são os valores que você tem? Se você não tiver clareza do que lhe é importante, se você não tiver clareza do que lhe é importante, muito dificilmente você vai conseguir ter uma mente forte diante de situações adversas ou não, tá? Esse é o primeiro ponto e eu trouxe 3 elementos do primeiro ponto, autoconhecimento. Falamos sobre padrões de comportamento, crenças e valores. O segundo ponto que eu trago é, à medida que você descobre isso, você tem clareza da sua identidade. Você passa a olhar para você. Se eu te fizesse uma pergunta agora, quem é você? Descreva a sua identidade. Quem você é como homem, ou se você for uma mulher, quem você é como mulher, como ser humano, como profissional. Qual é a identidade que você tem? Qual a visão, a autoimagem que você tem de você, como esses atributos de profissional, marido, mulher, filho, esposa, etc. E de você como ser humano. Quem é você por você? Lembra da Marília Gabriela? Quando ela ia fazer uma entrevista, ela falava assim, Breno por Breno. Ou seja, quem é você, como você se descreve. Se você não entende quais são os seus padrões de comportamento, quais são suas crenças, seus valores, como você age, como você reage, o porquê você faz o que você faz, como você se motiva, como as pessoas te veem, como você espera que as pessoas te vejam, você não vai ter muita clareza da identidade. E naturalmente, a sua mente ela não vai estar tão forte. Por que uma mente
Forte é uma mente que tem autoconhecimento e clareza da identidade, porque eu passo a não ser apenas reativo, eu passo a agir de forma intencional. Eu vejo um chocolate, eu falo, eu estou num plano alimentar intencional. Eu deixo de agir por impulso, entende? E isso é uma mente forte, é uma mente que faz escolhas, tá? Terceiro dos 4 pontos que nós vamos falar hoje, emoções controladas. É muito importante que passemos a notar, isso é um pilar do autoconhecimento, né? É perceber as nossas emoções e nomearmos e controlarmos as nossas emoções. Será que você tem consciência de quais são as emoções que estão predominantes no seu dia? O que você costuma sentir? Quais são as emoções que estão mais latentes no seu dia a dia? Na forma como você age e reage diante das situações? Quais são essas emoções? O que elas representam para você? Como elas têm feito você agir? E quais são as emoções que estão fora de controle, para que você passe a colocar essas emoções num controle? Eu acho muito engraçado um termo que eu ouvi uma vez. Se a sua mente fosse uma mão, ela ia ter vontade própria, ia ficar te batendo, ou seja, você perde para a sua mente na hora que você tá ali no quarto dormindo, ou que você tá, sei lá, querendo ir para academia e você não vai. Será que é a sua mente que está dizendo para você se manter num ambiente confortável e você quer se manter nesse ambiente? Ou será que você tem controle sobre a sua mente? As suas emoções, se elas fossem uma mão, será que as suas emoções elas iriam estar dando na tua cara o tempo inteiro? Ou será que você tem controle sobre as suas emoções? Você consegue perceber quais são essas emoções ou você consegue controlá-las? Esse é o quarto elemento. E por fim, você tomar consciência. É você estar presente, é você perceber, é você sair do piloto automático. Sabe aquela pessoa que não pensa por si só, que acorda, já pega o telefone e aí passa o dia, todos os dias da mesma forma, não age de forma intencional, não está conectada com a realidade. É uma pessoa que está sempre no mundo da lua, no melhor dos sentidos. Então, autoconsciência, inicialmente a gente fala sobre reconhecer quais são os gatilhos que te despertam e que te trazem essas emoções que estão predominando no seu dia. É uma fala da esposa? É algum comportamento do colega de trabalho? É uma fechada no trânsito que acaba com o teu dia? É o seu time perder lá no campeonato? Sabe? Qual é o gatilho que faz com que essa emoção seja despertada? Segundo ponto, muito importante que você tenha consciência que você é um ser humano que tem imperfeições. Então, para termos uma mente forte, precisamos entender que temos imperfeições. Às vezes a gente quer ser um ser humano, super ser humano, mas nós temos defeitos, nós temos falhas, nós temos limitações. Tomarmos consciência dessas limitações e abraçar as nossas imperfeições é uma forma da gente não ficar se martirizando. Quando alguém te ofender em um ponto que é um ponto de melhoria, que é uma fraqueza, que é uma limitação que você tem, como você tem consciência, você já abraçou essa limitação, não de modo a se tornar uma muleta que você nunca vai melhorar. Não é isso, mas de modo a você perceber que é uma limitação que você tem, que está tudo bem, que você está agindo de forma intencional para melhorar. Se é uma dificuldade em se comunicar, se é uma dificuldade em ser menos reativo, explosivo, se é uma dificuldade em seja lá o que for, você tem consciência e você aceitou essa imperfeição. Você está trabalhando nisso, mas no seu tempo, com paciência. Terceiro ponto desse quarto item, autoconfiança. É muito importante que você tenha crença, que você acredite nas suas capacidades e nas suas habilidades. Isso é uma característica de pessoas que têm a mente forte, que é forte mentalmente. As pessoas, elas vê o Neymar quando pega a bola e vai para cima de um zagueiro. Independente de qual seja o time ou a seleção, ele acredita na própria capacidade. Veja um piloto que entra numa curva a 200, 300 km por hora. Ele tem plena confiança na capacidade dele. Por que a gente não age assim em alguns momentos da nossa vida? Nos negócios, no casamento, em se entregar em uma relação, em fazer com que o nosso digital aconteça. Entende? Às vezes a gente não tem confiança nas nossas capacidades, ou seja, nos falta autoconfiança. Primeiro, autoconsciência. Segundo, autoaceitação. Terceiro, autoconfiança. Crermos e acreditarmos na nossa própria capacidade. E por fim, autossuperação, que é a gente não viver refém do passado, mas a partir das experiências e dos fracassos, dos erros e falhas que tivemos no fracasso,
a gente aprender com essas experiências, a gente olhar, primeiro de tudo, ser grato pelo que aconteceu. Breno, mas foi uma tragédia, foi um negócio horroroso que aconteceu, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Independente disso, é você ser grato e você aprender com essa experiência. Eu acho que é natural das pessoas se culparem, só que quanto antes a gente se desculpa, quanto antes a gente se perdoa, quanto antes a gente olha para a situação e cresce com ela e aprende com uma experiência ruim que a gente viveu ou que a gente causou, quanto antes a nossa mente se torna mais forte. Ou seja, a gente perde uma prisão emocional, a gente se desvencilha de uma prisão emocional de uma experiência do passado. Então eu trouxe aqui 4 pontos e dentro de 4 pontos alguns elementos. Os pontos foram autoconhecimento, clareza da sua identidade, emoções controladas e autoconsciência, passando por autoaceitação, autoconfiança e autossuperação. Eu espero de verdade que esse vídeo faça sentido para você, que você pegue uma folha em branco, um caderno e anote o que você vai fazer com o conteúdo que você assistiu desse vídeo. Vai ser só uma informação que daqui a 2, 3, 4 dias você vai esquecer ou você vai aplicar? Bom, diante de autoaceitação, eu vou abraçar as minhas imperfeições, eu vou listar, eu vou me perdoar pelo passado, eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Assim, assim, assado. Traça um plano. Busque se tornar uma pessoa melhor, crescer e naturalmente você alcança o objetivo de ter uma mente forte, de ser forte mentalmente. Espero mais uma vez que esse vídeo tenha feito sentido para você e que a gente se veja no próximo vídeo. Mas antes disso, manda aí para umas 5, 10 pessoas, porque aí você me ajuda a amplificar minha voz para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos e a rede social, o YouTube, entenda que esse vídeo e que os meus conteúdos estão fazendo sentido e ele passe a divulgar para mais pessoas e assim o propósito vai sendo amplificado e a gente vai ter mais vidas e mais pessoas tendo transformação. Eu te vejo no próximo vídeo. Deixe seu like, curta, comenta e compartilhe com esse povo. Bora para cima, valeu e até a próxima.